Meus amigos, com o juiz e tudo, e assim, né? Tem sido assim nos últimos anos. Mas assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise rápida do jogo, fica aí até o final. A gente vai, eu sei que você quer falar aí sobre o juiz, a gente vai falar sobre o juiz também, mas a gente fala um pouco sobre o jogo, fica aí até o final, tá? Vamos dar uma passada rápida para fazer aqui a análise geral de como foi o desempenho do time do Paysandu. Depois a gente vai falar da parte mais polêmica, que é a parte da arbitragem, tá? Vamos dar um panorama ali geral de jogador por jogador, né, de setor por setor. Depois a gente vai falar do jogo em geral e a gente vai dar nossa opinião. Enfim, eu quero ver a tua opinião também, para saber aí o que você acha dessa atuação, desse resultado, se valeu, se não valeu. Paysandu 2, Atlético Goianiense 2, pela 16ª rodada nesse sábado. Claro, fui lá marcar minha presença, né? Fiquei muito longe de Belém e agora não perco um jogo, né? Desde 2022 que eu não perco um jogo do Paysandu. Legal? Bora lá. Bem, o time entrou aqui, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu nunca gosto de dizer, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, né? Porque isso é muito difícil. Durante o jogo, essas coisas se invertem. Isso depende se o time está atacando, se o time está defendendo. Então, eu prefiro fazer uma análise de jogadores da defesa, jogadores de meio e jogadores de ataque. Ainda assim é muito difícil, porque às vezes um jogador de meio vira um jogador de ataque, né? Mas acho que assim a gente racionaliza melhor. Mas para quem gosta de número, né, para quem gosta de esquema, a gente pode dizer que na média o Paysandu entrou com um 4-3-3, ou seja, 4 defensores, contando os laterais, 3 meios de campo e 3 atacantes, tá? Bora analisar, bora bater um papo aqui, né, que a ideia é não analisar, quem faz análise é jornalista, né? Aqui é bater um papo, porque é o papo de torcedor para torcedor. Bem, começando pela defesa, né? Bem, eu não posso dizer que foi o herói do jogo, mas beira ao herói. Seria muita injustiça com o Paysandu se dissesse que foi o herói do jogo, porque o jogo foi 2-2, né? Então dizer que foi o herói do jogo é meio que desmerecer o time do Paysandu, que não fez realmente uma boa atuação, mas também não dá para dizer que o Gabriel foi o herói do jogo. Para a gente dar um título aqui para o Gabriel, vamos dizer que ele foi o herói do primeiro tempo, eu acho que é um bom título, né? Foi um herói do primeiro tempo, pegou o pênalti, fez 2 defesaças muito difíceis, a queima-roupa. O chute do Marcelinho, há quem diga que foi o primeiro gol, que daria para ele pegar, mas aquele chute é um chute rasteiro, cruzado, é muito difícil ali pegar, né? Aquele é o pior chute pro goleiro, é esse, né? Quem é goleiro aí tá ouvindo, mas eu já ouvi de um goleiro sobre isso, que o pior chute pro goleiro é o chute rasteiro no canto, né? Esses pênaltis e esses chutes que vão rasteiro e pega na bochecha da rede é muito difícil defender e pareceu ser realmente um chute bem difícil, então não comprometeu, pegou o pênalti ainda, né? Que infelizmente a gente teve a intervenção do juiz, a gente vai já falar, então Gabriel aqui nota 10, né? Quanto à nossa zaga aqui, o que a gente pode dizer na nossa zaga, né? Bora começar com o miolo primeiro. Novilho e Thalisson foi muito bem. O Thalisson, cara, o Thalisson é um zagueiraço, cara. É um zagueiraço, né? Ele teve as primeiras falhas dele lá contra o Botafogo, mas é um jogador muito seguro. Claro, como ainda é menino, né, acho que tem 21 anos, ele, tanto no jogo contra a Ferroviária, quanto agora no jogo contra o Atlético Goianiense, levou um cartão amarelo de bobeira, né? Típico de jogador realmente inexperiente, que está ali discutindo e continua a discussão, infelizmente, mas é um zagueiraço. Tanto ele quanto o Novilho não comprometeram. Aí tu vai dizer assim, porra, Central Papão, mas os caras, a gente levou 2 gols, como é que tu pode dizer que o miolo de zaga não comprometeu? Não comprometeu, galera. O problema, e a gente vai já fazer a análise geral do jogo, é que o time do Atlético Goianiense atacava muito em bloco e o nosso meio de campo não conseguia fazer essa contenção, né? E aí, aquela história, né? Para o zagueiro, tu já vai ficar no mano a mano com o cara, é muito difícil tu salvar, né? É muito difícil tu fazer aquele combate. Então, não penso que não houve comprometimento nem do Thales nem do Novilho, eles faziam antecipação muito boa, os dois. Né? É muito bom tu ter um zagueiro assim que tu sabe que vai se antecipar e que não vai dar furada. Então, no geral, não comprometeram. Claro, o Marcelinho pegava ali, né, o Marcelinho do Atlético Goianiense, e destruía, mas não por culpa deles, porque eles já pegavam no mano a mano, né? Então, a zaga não funciona assim, tu levar um traço, um drible do atacante. Funciona com cobertura. Uma coisa é, tu tem a cobertura, tu falhou e não recompôs, aí é outra coisa. Mas não foi o caso deles, né? Então, acho que o Novilho e o Tyson fizeram uma partida normal, né? O problema pra gente, eu acho, deixa eu falar aqui do lateral esquerdo, né? Heverson, na minha concepção, foi bem, né? Só lembrando, pessoal, é aquilo que eu falo, a gente não é jornalista, a gente é torcedor. Então a gente tem que pensar no lado do jogador para apoiar o jogador também, né? Aquilo que eu sempre falo.
não sou jornalista, não trabalho no Paysandu, não sou sócio do Paysandu. A minha missão aqui é defender o Paysandu. Criticar o jogador, sim, mas sempre olhar o lado do time, né, para poder apoiar o time. Qual é a questão do Heverson aqui, né? O Heverson, ele é um jogador que se destacou, inclusive, no Novo Horizontino, porque o time jogava com 3 zagueiros, então ele tinha uma liberdade para atacar muito grande. E se a gente for parar para pensar, o Paysandu tem 10 gols, salvo o melhor juízo, se eu perder as contas aí me avisa. Não, tem 11 gols agora, né? Foram 2, tem 11 gols. Então o Paysandu tem 11 gols. De 11 gols, o Heverson tem participação em 3. Ele fez 1 gol e fez 2 assistências. Então a gente não pode dizer que esse lateral aqui é um lateral que é ruim. Os números dizem que ele não é ruim, né? Claro, ele tem um problema para defender, sim, mas é aquela história. Ele foi contratado para atacar, né? Ele não tem como, a não ser que a gente pegue um PSG da vida, um Chelsea da vida, mas não existe essa de um lateral que consegue apoiar bem e defender bem, não existe. Isso é humanamente impossível, a não ser que você jogue um futebol de alto nível, como é a primeira prateleira lá da Europa, aí sim, aí você consegue ter um lateral que apoia e defende bem, né? Mas não é o nosso caso, né? A gente está falando de Brasil e a gente está falando de Série B, né? Então, não dá aí para ter um lateral que seja muito bom apoiador e seja muito bom na defesa. Então, o Heverson, para o que ele se propõe em apoiar, ele é muito bom, né? Claro, considerando o nosso contexto, porque de 11 gols ele tem 3 participação, ele tem participação em 3. E lembrando, ele não foi titular sempre, né? Lembra que o PK era o titular antes. Então, os números aqui dá para dizer que o Heverson é no mínimo um lateral ok, né? O nosso problema aqui, e aí eu não sei nem se o problema foi dele propriamente dito, foi do Brian, né? Levou uma canseira do Marcelinho, e aqui acho que cabe um parêntese bem grande aqui, tá? Bem, o Claudinei, ele é um técnico experiente. Então, assim, a gente não pode imaginar que a gente é muito mais inteligente do que ele. Todo mundo sabia que o Marcelinho, lá o baixinho, número 7, caía pela esquerda, é a revelação da Série B. Todo mundo sabia que esse cara faz o diabo lá na esquerda e, portanto, o nosso lado direito ficaria comprometido. Não é possível que o Claudinei não saberia que ele ia participar acima do Brian, né? O Brian, ele não é um lateral que defende, ele é um lateral que apoia, ele quebra o galho numa defesa, ele quebra o galho, ele não é... Então, assim, o Brian ali, para mim, não foi culpa do Brian, né? Para mim, não é que ele atuou mal. Para mim, é culpa ali do treinador, né? Pô, como é que tu escala um cara já sabendo que aquele lado ali é o lado do melhor atacante deles? Pensa no inverso, né? Pensa, por exemplo, no Rossi e no Garcês, que são os nossos melhores atacantes. O Rossi, quando está em boa forma, né? E o Garcês. Tu vai arriscar botar, por exemplo, lá no Atlético Goianiense, quem estava de lateral era um zagueiro, né? Era um zagueiro, para poder pegar o Garcês lá. Ele não largava do Garcês. Então, na minha concepção aqui, o problema não foi o Brian. Para mim, na minha concepção, o problema aqui foi a escalação do Claudinei, né? Agora, claro, se ele é um cara macaco velho, o Claudinei, com certeza ele escalou pensando que o time teria uma atitude e empurraria o Atlético lá para o campo, e infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Então, o Brian, uma atuação, né, muito ruim, muito mais por mérito do Marcelinho. No meio, né, aqui eu acho que o único que salvou foi o Vilela, e muito mais pela vontade, né? O Ronaldo Henrique, sei lá, parece que meio fora de forma, errava passe muito, enfim, muito sonolento, né? Não gostei do Ronaldo Henrique. O Vilela com muito mais vontade do que técnica, fez aquele pênalti que foi um pênalti polêmico, a gente vai já comentar dele, né? Mas enfim, vontade não faltou. O Denner, acho que é um cara muito apagado, ele atuou muito mais. Ele foi escalado como o cara criativo, o nosso camisa 10, né, o nosso meio de campo, mas ele atuou muito mais como aquele cara que tentava dar o combate lá na frente do que um meio de campo propriamente dito. Ou seja, o próprio time não procurava ele, né? E isso é um problema, porque como não é um cara cascudo, o que é que o time fazia? Pegava a bola e dava ou no Rossi ou dava no Garcês. Ninguém dava no nosso 10 criativo, né? A bola saía com o Ronaldo Henrique, que mal conseguia sair, né? Mal conseguia sair jogando. E em vez de ele tentar buscar o nosso 10, que seria o cara que distribuía, não. Tentava-se sempre pelas extremidades aí, sem nenhuma consequência, né? Então, nosso meio de campo aí foi muito ruim. Para mim, inclusive, foi a culpa por o time não ter jogado bem, porque a gente não tinha alguém para sair, né? A gente sabe que o jogo ele é jogado pelo meio de campo, então quando dava no Ronaldo Henrique muito sonolento, rifava a bola,
O Vilela atuava muito mais como uma proteção aqui do zagueiro, então nem dá para dizer que ele teve culpa em saída. O Denner não era o cara que nem chamava a responsabilidade, e nem os companheiros buscavam ele. Então, se o meio de campo não funcionou, automaticamente o ataque não vai funcionar, né? E aí, passando aqui para o ataque, eu vou começar pelo fim, né? Que é o Vini. Bem, o Vini entrou muito bem contra o Remo, né? Contra o rival. Contra a Ferroviária, o campo estava alagado, a gente deu um desconto para ele. E agora ele entrou como uma espécie de falso 9, não é a posição dele. E aí não é querer passar o pano, mas já passando, né? O cara entrou num campo alagado, agora entrou de falso 9. Só que é aquela história, né? Vida de jogador não cabe essas passadas de pano, não. Não sei se o Claudinei vai ter essa paciência para entender. Ah, o cara entrou num campo alagado. Ah, agora o cara entrou fora de posição, entrou como um falso 9 porque o Diogo e o Benítez estavam voltando de contusão, o Benítez entrou no segundo tempo no sacrifício. Não sei se o Claudinei vai ter essa paciência, tá? Porque ele jogou fora de posição, é muito claro, quando a bola chegava nele para fazer o pivô, ele não sabia dominar, porque não é a característica do cara, né? O cara é acostumado a pegar a bola na ponta e tentar, enfim, tentar uma profundidade. Não sei se o Claudinei vai ter essa paciência, né? Mas, enfim, ele foi escalado lá, e não fez a função que ele deveria fazer, que era a função lá de 9, de segurar a bola, enfim, sentimos muita falta do Diogo Oliveira. Nas pontas, Garcês e Rossi, né? O Rossi ainda voltando, né? Só que aquela história, a gente não tem esse tempo, galera. Eu sei que o Rossi é um cara que se doa, o Rossi é um cara muito paysandu, né? E aí a gente, olha só como é que é a vida de técnico, né? Pô, a galera tava lá no estádio xingando o Rossi, que tava fora de forma, que errava tudo. Não demorou muito, o cara fez um gol e deu um lindo passe na pré-assistência do segundo gol, ou seja, teve participação nos 2 gols. Então, por isso que antes da gente xingar o técnico, enfim, né, e claro, a gente tem esse direito porque a gente é torcedor, o técnico, galera, ele sabe um pouco o que ele está fazendo, né? Já pensou se ele tivesse tirado o Rossi? O cara foi fundamental nos 2 gols, né? Jogando mal, né? Diga-se de passagem, jogando mal, o cara fez o gol e participou no segundo gol, né? Então, enfim, não foi uma boa atuação, mas o cara que participa de 2 gols, a gente não pode dizer que jogou mal, né? Então, Rossi aí não pode dizer que jogou mal. O Garcês, ele sofreu pela má atuação do time. Tanto que, diferente do Vini, embora o time não tenha atuado, o meio não tenha atuado bem, e aí o atacante sofre com isso, quando a bola chegava, ele ainda tentava segurar, ainda tentava matar. Então, não dá para dizer que foi uma atuação ruim, porque ele foi prejudicado pela atuação do time, mas quando chegou lá em boa, ele conseguia pelo menos dar segmento, né? Já em relação aos reservas, Edilson entrou e em pouco tempo já mostrou quem é o Edilson. Espero que ele volte logo, fez umas 2, 3 jogadas de profundidade com o Marcelinho. Anderson Leite entrou, fez o gol, então isso já dá um credenciamento para ele. O Marlon, que só não entrou de titular, o Claudinei explicou depois, porque ele sentiu. Então o Marlon é aquela história, né? A gente reclama do Marlon. Quando ele saiu, entrou o Denner, a gente sente falta do Marlon, né? Marcelinho, pô, cara, queimei minha língua. E isso é que é bom ser torcedor, né? Eu não vou ficar aqui morrer com meus erros, morrer com minha opinião. Na minha lista de dispensa, que eu tenho um vídeo aqui no canal, eu botei o Marcelinho como dispensa. Cara, queimei minha língua, espero continuar queimando. O cara entra, bota fogo no jogo. O último lance, que foi uma falta, ainda bem que ele arriscou, né? Ah, poderia ter cruzado, não. Teve que chutar direto mesmo. Né? Isso mostra que o jogador está com confiança, poderia ter acertado. A chance dele acertar foi muito maior do que um cruzamento. Então, é um cara que bota fogo, mas enfim, parece ser uma mística, né? Isso nem cabe numa análise racional. Mas o Marcelinho é aquele jogador mesmo de 30 minutos do segundo tempo, né? É um jogador que bota fogo ali no jogo. O Benítez, nitidamente fora de forma. Em forma, o Benítez já é muito limitado. Né? Já fora de forma, comprometeu muito, mas não tinha muito o que fazer, né? Vini estava muito ruim de falso 9, não tínhamos o Diogo. Me parece que o Wendel já perdeu a confiança, né, do técnico, porque senão ele já colocou o Vini de falso 9. Né? O Benítez está fora de forma, ele colocou o Benítez, não colocou o Wendel. Né? Enfim, galera, eu acho que, no geral, né, vamos só ver rapidamente aqui como é que está a pontuação do Paysandu. Né? No geral, isso não foi claro. A gente queria a vitória, obviamente, mas por que não foi tão ruim considerando esses erros de arbitragem que a gente já vai falar? Né? Porque a gente não deixou distanciar. Né? A gente está com 15 pontos,
E, na pior das hipóteses, mesmo que Botafogo e Criciúma ganhem seus jogos, né, que ainda estão pendentes, fica Ferroviário e Operário com 18. Claro, a chance de Criciúma e Botafogo ganhar ao mesmo tempo é um pouquinho remota, mas na pior das hipóteses, a gente tem, no mínimo, 2 adversários ainda só com 3 pontos de diferença. Né? Então, de um certo modo, não foi toda uma tragédia. Claro que vencer seria muito melhor. Né? Bem, mas se a gente for contar aqui sim um panorama geral do jogo, né? O que a gente pode dizer um panorama geral do jogo? Cara, para mim foi a pior atuação da era Claudinei, né? Isso é um pouco preocupante, porque a gente entrou com o que tinha de melhor, a não ser o Diogo Oliveira, né? Isso é um pouco preocupante, não sei se o time é um pouco nervoso, mas o Atlético Goianiense parece que estava jogando em casa, né? Então isso é um pouco preocupante. Mas, por outro lado, assim, não faltou entrega, né? E é isso que a gente quer ver como torcedor. Pode faltar técnica, beleza, mas não faltando vontade e entrega, a gente vai estar sempre apoiando. Por isso que no final a gente aplaudiu, a torcida aplaudiu, porque não faltou entrega. Só que raça e entrega não é suficiente para a Série B, né? É suficiente para uma Copa, para um campeonato de ponto corrido, não. Então, a gente precisa ajustar, o time já melhorou, mas a gente precisa muito de, no mínimo, uns 2, 3 reforços ali, né? Porque o time se entrega, mas a gente ainda tem uma limitação. Ontem não adianta, galera, a gente tem que cortar na carne. É aquela história, né? A gente tem que torcer, mas não pode distorcer. Principalmente quem foi no estádio viu o quanto a equipe do Atlético Goianiense é superior. É superior. Tu pega aí o Marcelinho e o número 8 lá, que eu esqueci, acho que é o. Pô, esqueci, Ezequiel. Porra, cara, os caras muito acima da média, muito acima da média. Então, a gente não pode distorcer os fatos, tá? A gente tem bons jogadores, tem Garcês, tem Rossi quando tiver em boa forma, legal. Mas a gente não pode distorcer o fato que o time dos caras é melhor do que os nossos, né? Então, a gente tem sim que reforçar. Bem, quanto a esse cidadão, né, o juiz, o que a gente pode dizer? Cara, é assim, é aquela velha história. Ah, foi pênalti, é interpretativo. Ah, houve a invasão? Houve, é uma questão factual, como disse o Claudinei. Essa não é a questão. Essa, para mim, não é a questão. A questão é a seguinte, cara, quantos agarra-agarra desse não tem na área? Outra coisa, pô, uma coisa é tu marcar um lance polêmico. Outra coisa é, em seguida, tu de novo anular. Cara, isso para mim é que não entra na cabeça. Porque se isso acontece sempre em Série B, em Série A, por que o cara vai fazer isso em seguida, né? Uma coisa é tu marcar um pênalti, beleza, cara. A gente é ser humano, a gente sabe como é que funciona a cabeça do ser humano. Tu marcou uma coisa polêmica, beleza, a galera já tá na bronca, o goleiro defendeu, naturalmente tu vai fazer vista grossa. Tu vai, mas o certo houve invasão. Legal, o certo tem que ser feito. Mas por que o certo não é feito sempre? Né? Então, enfim, mas é aquela história, né? Remédio, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E aqui vai o meia culpa e faz parte da zoeira, né? Quando aconteceu isso com o rival, a gente achou graça, né? E tem que achar, porque faz parte, enfim. Mas a gente vê que, infelizmente, né, não é coitadismo nem nada, mas os times do Norte vão estar sempre sendo prejudicados, né? Pô, tu vai ouvir lá os áudios do VAR, cara, tu vê que o cara tá conduzindo o cara para marcar o pênalti. E outra, o cara viu o lance. O cara viu, né? Tem imagens aí. O juiz, ele viu, ele tava na frente, fez aquele sinal, segue, né? Pô, se tu viu e fez o sinal segue, por que tu volta no VAR e tu vai dizer que aquilo foi pênalti, né? Enfim, desculpa vai ter, ele não vai ser afastado, não adianta, porque o lance do pênalti é um lance subjetivo, então isso depende muito da interpretação, e a invasão ela é factual, né? Ela é factual. Houve invasão. É aquela velha história, né, galera? Não estou dizendo que ele é um estelionatário, mas todo estelionato tem um fundo de verdade. Então, o cara ele sempre vai ter uma justificativa, né? Ninguém vai errar, né? Ou como dizem, não é a minha concepção, porque acho que foi um roubo. Isso a gente não tem prova, não dá para dizer que o justiça roubou. Mas quem diz o cara roubou, sempre o cara vai ter uma desculpa. Ninguém vai roubar ou errar, prejudicar outro time do nada. Você vai tem sempre uma desculpa para se agarrar. E qual é a desculpa? Houve um agarrão dentro da área e houve uma invasão. Legal, mas isso sempre aconteceu, inclusive em jogos que ele apita e ele não apitou, né? Mas enfim, galera, eu acho que no geral é o seguinte, claro, a gente queria ganhar, a interferência do juiz, isso dá um tom ainda muito maior de drama, mas o que a gente tem que pensar?
Cara, a gente jogou com um bom time, houve intervenção do juiz e ainda assim a gente empatou. Então a gente não jogou bem, jogou contra um bom time, o juiz nos prejudicou e ainda assim a gente empatou e não deixou desgarrar ali 3 pontos do Z4, que é momentaneamente o nosso objetivo. Então, no geral, não foi uma tragédia. Poderia ser melhor? Poderia. Mas o que é mais importante é que não foi uma tragédia. Beleza, meus amigos? A gente vai ficando por aqui. Já dá o like logo, se inscreve aí no canal, porque a gente sempre tem vídeo, né? Se inscrevendo, dando like, tu ajuda o canal, ajuda a gente a fazer mais conteúdo e com isso tem mais informação aí do Papão da Curuzu. Beleza? Segue a gente lá também no Instagram. Forte abraço e até a próxima.